Prezados, vamos começar nossa aula de Semana Jurídica, né? Nossa palestra da Semana Jurídica aí do Supremo. Isso é uma honra para nós estarmos aqui, com certeza, trabalhando os principais temas que foram vislumbrados, analisados e julgados pelo Supremo Tribunal Federal aí no primeiro semestre de 2017. Então, aqui na Semana Jurídica, pelo menos de constitucional, nós vamos fazer aí um grande resumo dos julgados do Supremo Tribunal Federal, que, sem dúvida alguma, são hard cases que vão permear aí as principais provas de direito constitucional do Brasil aí no ano de 2017 e também no 2018, por que não, né? Bom, queridos, então na nossa Semana Jurídica em Constitucional é basicamente uma análise dos principais julgados do Supremo Tribunal Federal aí no ano de 2017. Muito bem, já feita a apresentação inicial, né? Meu nome é Bernardo Fernandes, todo mundo me conhece aí. Vamos começar. Ora, eu separei aqui na tela alguns informativos, né, os principais de direito constitucional que vocês vão ter que ter acesso e vão ter que conhecer para as provas. Vamos lá? Começando. Ora, o primeiro deles, tá, é o informativo 852 do Supremo Tribunal Federal, no qual nós vamos ter o recurso extraordinário 650.898, né? Esse recurso extraordinário, aqui ó, julgamento de 1/2 de 2017. O Supremo começou já fervendo aí em 2017 com esse recurso extraordinário, julgado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, com grau de repercussão geral. Ora, o que o Supremo enfrentou aqui? Ele enfrentou um tema que, até então, tinha já uma antiga jurisprudência consolidada em sentido contrário. Ora, qual é o tema? Venha comigo aqui. O tema é o tema da ação direta de inconstitucionalidade estadual, que nós chamamos, né, corretamente aqui, de representação de inconstitucionalidade estadual. Essa representação de inconstitucionalidade estadual, queridos, ela é ajuizada perante o Tribunal de Justiça do Estado, tendo aqui como objeto lei ou ato normativo estadual ou municipal, que vai ser questionado em face da Constituição estadual. Então vejam, né, o tema desse recurso extraordinário 650.898, do informativo 852, é o tema ADI estadual ou representação de inconstitucionalidade estadual, que tem como órgão competente para julgar o Tribunal de Justiça, ele que julga ADI estadual, né? Ou como queira, representação de inconstitucionalidade estadual. O TJ vai analisar o quê? Ora, qual o objeto? Se lei ou ato normativo estadual ou municipal fere, contraria Constituição estadual. Então vejam aqui, ó, se você seguir aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Sigam esses passos que você não tenha dúvida alguma que vai entender, ainda que minimamente, o que significa uma ADI estadual ou uma representação de inconstitucionalidade estadual a ser enfrentada pelo TJ, tendo como objeto lei ou ato normativo estadual ou municipal em face da Constituição estadual. Perfeito? E aí, aqui fica muito tranquilo, né? Então, qual que é o objeto dessa ADI estadual? O objeto é lei ou ato normativo estadual ou municipal. É isso que o TJ vai analisar. E qual é o parâmetro de análise do TJ? Ora, o parâmetro
sempre foi a Constituição estadual. Então, jurisprudência consolidada no STF sobre o tema. Isso tudo que eu coloquei aqui, nós podemos observar em uma famosa ADI, a ADI 508. O Supremo Tribunal Federal, desde a ADI 508, diz, olha, cabe ao TJ analisar se lei ou ato normativo estadual ou municipal fere a Constituição estadual em representação de inconstitucionalidade estadual. Ajuizada lá perante o TJ do Estado. Pois bem, então, o objeto é lei ou ato normativo municipal ou estadual, e o parâmetro é a Constituição estadual. O Supremo sempre se posicionou assim no que tange a ADI estadual, no que tange a representação de inconstitucionalidade estadual. Esse aqui é o quadro tradicional. O que o recurso extraordinário 680.988, de 1/2/2017, vai trazer de novidade nesse quadro aqui, nesse 1, 2, 3 e 4 nosso aqui? Ora, o Supremo Tribunal Federal, pela primeira vez, em quase 30 anos, né, aí já com quase 30 anos da nossa Constituição, que vai fazer agora em 2018, então com 29 anos quase de nossa Constituição, aí em fevereiro de 2017, o Supremo, pela primeira vez, vai dizer o seguinte: ora, estou mudando o meu posicionamento. E aí, né, o artífice disso no Supremo Tribunal Federal, o mentor disso, vai ser o ministro Luiz Roberto Barroso. O Supremo vai dizer o seguinte: ora, a partir desse recurso extraordinário, os 650.898, o parâmetro para a representação de inconstitucionalidade estadual não vai ser só a Constituição estadual. TJs, vocês não vão analisar só se lei ou ato normativo estadual ou municipal ferem a Constituição estadual. Por quê? A regra até continua sendo a Constituição estadual. Porém, o Supremo vai dizer, em grau de repercussão geral, que a partir desse julgado, recurso extraordinário 650.898, o parâmetro da ADI estadual, ou da representação de inconstitucionalidade estadual, será não só a Constituição estadual, mas também a Constituição Federal. Desde que seja em norma da Constituição Federal de reprodução obrigatória pelos estados. Então, se estivermos diante de normas da Constituição Federal de reprodução obrigatória para os estados, essas normas da Constituição Federal também podem ser parâmetro para o controle de constitucionalidade estadual abstrato via ADI estadual. Então o Supremo inaugura uma nova era a partir desse RE, qual mesmo? O 650.898. Ele vai dizer que o parâmetro para o controle de constitucionalidade estadual não é só a Constituição estadual. Também pode ser a Constituição Federal, desde que normas da Constituição Federal que sejam de reprodução obrigatória pelos estados ou para os estados em suas constituições estaduais. Tá? Então o parâmetro aqui não é mais só a Constituição estadual. Continua sendo a regra a Constituição estadual, claro, mas o Supremo também admite que o TJ declara a inconstitucionalidade de lei municipal, se ela ferir não a Constituição estadual, mas se ela viria a Constituição Federal. Desde que seja norma da Constituição Federal de reprodução obrigatória pelos estados. Então nós temos dois parâmetros agora, né? O parâmetro tradicional, Constituição estadual, aqui ó, e um novo parâmetro, qual? A Constituição Federal. Você pode apenas estar se perguntando aí, assistindo a nossa Semana Jurídica:
Ora, Bernardo, tudo bem, entendi que o Supremo Tribunal Federal acrescentou um novo parâmetro para o TJ analisar na representação de inconstitucionalidade estadual, na ADI estadual. Ótimo. Mas, Bernardo, ora, se é norma de reprodução obrigatória da Constituição Federal para as Constituições estaduais, se é de reprodução obrigatória, por que não está já na Constituição estadual? Ah, sabe por quê? O Supremo vai dizer. Porque nem todas as normas de reprodução obrigatória, por incrível que pareça, vão acabar estando expressamente na Constituição estadual. Olha o termo que eu estou usando, expressamente, escritas aqui na Constituição estadual. Ou por omissão do Estado, tá? Ou por negligência do Estado. Ou por uma questão do próprio sistema constitucional como um todo. Não dá para reproduzir tudo da Constituição Federal, que seria obrigatório para os estados, dentro da Constituição do Estado. Ora, seria até adequado se assim o fosse, mas não tem como fazer isso. Quer ver o exemplo? Um exemplo que explica bem essa situação é o seguinte. Ora, vamos supor que existe uma lei de um município, uma lei municipal sobre o direito do trabalho. O município maluco faz uma legislação lá sobre direito do trabalho. Ora, aí é um ajuizamento de uma ADI estadual contra essa lei municipal perante o TJ, questionando que essa lei municipal fere a Constituição Federal. Ora, o Supremo está dizendo, o TJ pode enfrentar. Sabe por quê? Porque compete privativamente à União legislar sobre direito do trabalho, artigo 22, inciso 1 da Constituição. E essa norma é uma norma de princípio estabelecido, é assim que a gente chama ela, que no fundo é uma norma de reprodução obrigatória. Os estados obrigatoriamente têm que cumprir. Ainda que não esteja escrito isso na Constituição do Estado. Ô, gente, e vamos combinar, será que precisaria estar escrito? Compete à União legislar sobre direito do trabalho. Para que o Estado vai ter que repetir isso na Constituição Estadual? Quando todo mundo sabe, a torcida do Flamengo e a do Corinthians e o próprio Estado sabe, que a competência para legislar sobre direito do trabalho é da União. Aliás, o artigo 22 da Constituição é claro, compete privativamente à União legislar sobre direito do trabalho. Então o Estado não precisa reproduzir essa norma de forma expressa na sua Constituição. Ainda que seja um princípio estabelecido, norma de competência de reprodução. Em tese obrigatória para os estados. Aliás, todos os entes obrigatoriamente têm que respeitar essa norma. Seja os municípios, sejam os estados, seja qual ente for, porque compete privativamente à União legislar sobre direito do trabalho. Então isso não precisa estar escrito na Constituição do Estado. E não está. Para que o Estado ia colocar isso lá? Para ter mais 10 mil normas na sua Constituição? Não, não precisa. Mas, implicitamente, nós sabemos que é uma norma de princípio estabelecido, de norma de competência do federalismo, que é de reprodução obrigatória, ainda que não esteja escrita lá na Constituição Estadual. E nem precisa. Porque já basta estar na Constituição Federal, que compete privativamente à União legislar sobre direito do trabalho. Então, quando o município faz uma lei que contraria essa norma, o STF está dizendo, TJ, você pode apreciar, sim. Ainda que o parâmetro seja a Constituição Federal. Porque essa norma é uma norma que está na Constituição Federal, mas ela é uma norma de reprodução obrigatória para os estados. Ainda que não esteja escrito na Constituição Estadual. Os estados têm de cumprir. Que compete à União legislar sobre direito do trabalho, privativamente. Perfeito, então, que cabe, a partir então de fevereiro de 2017, como parâmetro do controle de constitucionalidade abstrata estadual, não só a Constituição Estadual, mas também a Constituição Federal, desde que seja em norma de reprodução obrigatória pelos estados ou para os estados. Muito bem. Bom, o Supremo Tribunal Federal, na sequência, no informativo 854, vai nos apresentar um recurso extraordinário muito interessante. O recurso extraordinário 580.252. Esse recurso extraordinário, ele vai ser
julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 16/2/2017. E qual o tema dele? Olha, o tema dele é um tema muito interessante, né? Enfim, um determinado indivíduo cumpria pena em regime fechado, lá no Corumbá, no Mato Grosso. E aí, veja o que aconteceu. A vigilância sanitária, um indivíduo não, vários indivíduos. Superlotada a penitenciária de Corumbá. A vigilância sanitária foi lá e descobriu, né, que as condições de higiene eram extremamente precárias. Ratos, baratas, outros tipos de animais, falta de higiene, perigo de doenças graves, transmissão de doenças, enfim, presos tratados como gado, ou até pior que gado, dependendo do tipo de gado, né? É uma constante no Brasil. Não é à toa que o Supremo Tribunal Federal, na DPF 347, e se você quer passar num concurso público, anote aí a DPF 347, né, o Supremo, ainda que em sede liminar, reconheceu o chamado estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, devido ao recorrente, né, descumprimento de direitos humanos no que tange aos presos, tá, de forma recorrente e estrutural, é importante essa palavra estrutural, né, no que tange ao tratamento dos presos aí do sistema carcerário brasileiro. E aí, a vigilância sanitária encontrou o caos nesse presídio de Corumbá, no Mato Grosso. E ela começou a oficiar o Estado para que os problemas sanitários, de higiene, de bons tratos necessários a qualquer um que tem dignidade, né, ainda que seja preso, porque quem diz que ele é preso, ele perde a dignidade dele. Começou a oficiar os órgãos estatais competentes. O Estado nunca fazia nada. Um determinado preso pela Defensoria Pública foi à Justiça, e na Justiça, esse preso ajuizou, por óbvio, né, uma ação de indenização por danos contra o Estado do Mato Grosso, sobre a alegação, uma alegação básica, de que ele estava sofrendo tratamento desumano e degradante, né? A Procuradoria do Estado foi lá e fez aquele lenga-lenga de sempre, né? Contestou a demanda, dizendo que não havia recursos financeiros suficientes para indenizar presos, buscando a aplicação do chamado princípio da reserva do possível, e por aí vai. Ora, resumo desse recurso extraordinário presente no informativo 854. Ora, o Supremo Tribunal Federal considerou que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter seus presídios com os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, e que isso era responsabilidade do Estado, nos termos aí do famoso artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Ou seja, com isso, o Supremo condenou o Estado à obrigação de ressarcir os danos aos presos, inclusive danos morais, que fossem comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições que nós chamamos condições legais de encarceramento, que afrontavam, portanto, a dignidade da pessoa humana. Então, o Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, condenou o Estado a ressarcir esse preso. E, obviamente, poderiam ressarcir outros, né, em outras ações de danos também. Há um ressarcimento em virtude dos danos causados pelas condições indignas e, portanto, ilegais que esse preso estava sofrendo ou sendo tratado dentro do presídio. Tá? E aqui é importante falar, né, que a decisão do Supremo Tribunal Federal nesse recurso extraordinário, com repercussão geral, está embasada na Constituição,
no princípio da dignidade da pessoa humana, na proibição presente no artigo 5º de tratamento desumano, cruel e degradante, proibição de tortura, inclusive. Na própria legislação infraconstitucional, a Lei 9455, que é a lei da tortura, na própria LEP, a Lei 7.210 de 84, além de pactos internacionais, né, como a Convenção Americana de Direitos Humanos, regras mínimas para o tratamento de prisioneiros adotados pelas Nações Unidas, por Congresso das Nações Unidas, enfim, convenções da ONU, ou seja, Pacto São José de Costa Rica, nós temos todo um arcabouço constitucional, infraconstitucional e de direito internacional dos direitos humanos, que visam a garantir um tratamento humano, ígido, adequado, não degradante, com respeito à dignidade daqueles que fazem parte, como reeducandos, de um sistema prisional. Portanto, a decisão do Supremo de indenizar esse indivíduo pelos danos causados a ele está enquadrada aí nessa lógica jurídico-normativa constitucional, infraconstitucional e de direito internacional. Então, para quem, né, acha, presídio não é ressort, o cara tem que sofrer, está lá é porque aprontou alguma coisa. Primeiro, que isso é absurdo, esse pensamento. Fere a Constituição, a legislação infraconstitucional e o direito internacional dos direitos humanos. Segundo, que quem diz isso esquece que pelo nosso sistema, que tem progressão de regime, que tem uma pena máxima estabelecida e que o indivíduo pode sair cumprindo determinadas partes dessa pena para um regime semiaberto, para um regime aberto, ele se esquece de quê? Que esse indivíduo vai sair e pode ser vizinho dele. Esse é o problema. Portanto, adequada a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre esse caso, e com isso o Supremo entende que o Estado tem esse dever sim de manter seus presídios em padrões mínimos de humanidade. E aqui, gente, pelo amor de Deus, não há que se falar em reserva do possível, né? Recursos escassos, limitados, não se trata disso aqui. Aqui a situação é uma situação do âmbito da responsabilidade civil do Estado, de responder pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes. E aí é o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que é um dispositivo autoaplicável. Ou seja, não há que depender de qualquer lei ou outra providência. Nós temos um dano estabelecido, nós temos o nexo causal com a atuação da administração e de seus agentes, com isso nasce a responsabilidade civil do Estado. O que ele tem que fazer é indenizar. A grande questão é, quem deve indenizar? Ora, quem deve indenizar, vai dizer o Supremo Tribunal Federal, é o Estado responsável pela unidade prisional. Aquele Estado que é responsável pela unidade prisional é que deve indenizar. O ministro Barroso levantou uma tese de que essa indenização poderia ser por remissão de pena. Diminuindo a pena, portanto, na figura da remissão. O ministro Fux seguiu ele, o ministro Celso de Mello também seguiu. Mas a corrente majoritária do Supremo Tribunal Federal disse não. Essa indenização por danos aqui tem que ser em pecúnia. Não é por remissão de dias, não. E o Supremo, por maioria, decidiu que a indenização deve ser por pecúnia. Né? No caso específico, o indivíduo foi indenizado em R$2.000. Não é muito, mas já tem aí, né, um precedente interessante. Bom, informativo 856. Ora, ADI 3796. Qual que é a da ADI 3796? Julgado em 8/3/2017. Vamos lá? 8/3/2017. Ora, esse caso é
mais uma vez o Supremo afirmando algo interessante. O Supremo vai afirmar, mais uma vez, na DI 3796, a famosa tese, é uma tese que cai muito em prova, que é a tese da causa de pedir aberta em ADI. O que é isso, Bernardo? Ora, vigora em ação direta de inconstitucionalidade, e não só na ação direta de inconstitucionalidade, na ação declaratória de constitucionalidade também, na arguição de descumprimento de preceito fundamental também, a figura do princípio da causa de pedir aberta. O que significa isso? Ora, significa que o Supremo Tribunal Federal pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei por outros fundamentos que não aqueles manejados na inicial da ação direta de inconstitucionalidade, por exemplo. Então ele pode declarar a inconstitucionalidade por outros fundamentos que não aqueles alocados na inicial da ADI. Olha que interessante. Tá? Por quê? Porque o Supremo trabalha com a ideia da causa de pedir aberta. Ou seja, o Supremo, no seu julgamento, na sua apreciação, ele percorre toda a Constituição. E não só analisa os fundamentos jurídicos determinados pelo legitimado ativo que ajuizou a ADI. Falando aqui em ADI, por exemplo. Ele percorre toda a Constituição, e não só os fundamentos do autor da ADI. É a ideia da causa de pedir aberta. Portanto, aí, pode ocorrer do legitimado ativo ajuizar a ADI, fundamentando a inconstitucionalidade da lei no princípio da liberdade, e o Supremo, ao final, ao cabo, no momento de julgar a ADI, diz, julgando a ADI, ora, realmente, você tem razão, essa lei é inconstitucional sim, ela fere a Constituição. Só que não tem nada a ver com a liberdade. Essa lei fere a Constituição no que tange ao princípio da igualdade previsto na Constituição. Então, está aí a figura da causa de pedir aberta. O Supremo percorre toda a Constituição, e não só os fundamentos jurídicos alegados pelo autor da ADI. Bom, vamos agora para o informativo 857. O 857 tem alguns casos interessantes. O primeiro é o da ADI 5012. Vamos ver o caso da ADI 5012. Ora, esse é o caso muito famoso, né? Do chamado contrabando legislativo. É um tema que vem aparecendo em provas, né? O que é isso? O contrabando legislativo. Ora, é a apresentação de emendas parlamentares a medidas provisórias, poderia ser a projetos de lei ordinário, a PECs, propostas de emendas constitucionais, mas o tema aqui é, no caso julgado, de medida provisória. É a apresentação de emendas parlamentares a medidas provisórias, sem que essas emendas guardem pertinência temática com a medida provisória. Então é apresentada uma emenda parlamentar à medida provisória sem que a emenda parlamentar guarde pertinência temática com a medida provisória. Ou seja, é uma fraude. A gente chama isso também de emendas Jabuti, ou emendas Frankenstein. Então a medida provisória é sobre educação, ou sobre saúde. E aí se apresenta uma emenda parlamentar para a construção de um shopping anexo atrás do Congresso Nacional. Ô, gente, numa boa, o que um shopping a ser construído anexo atrás do Congresso Nacional, bem lá atrás, no anexo lá, tem a ver com uma medida provisória sobre educação, sobre diretrizes da educação nacional, ou sobre saúde pública? Nada. Então isso é o chamado contrabando legislativo. Tá? O Supremo, mais uma vez em 2017, enfrenta o tema do contrabando legislativo. Tá? Agora, tem um problema. O problema é o seguinte:
Quando que o Supremo enfrentou esse tema pela primeira vez? Ora, o Supremo enfrentou esse tema pela primeira vez na ADI 5.127, em 15/10/2015. Então aqui, ó, guarde essa ADI, ela é um marco aqui. E nessa ADI, o Supremo disse, olha, estou afirmando que o contrabando legislativo é algo que fere o devido processo legislativo, portanto fere a Constituição, portanto é inconstitucional. Então qualquer norma jurídica derivada de contrabando legislativo deve ser inconstitucional. Inclusive no caso de lei derivada de medida provisória. E aqui é interessante, hein? O Supremo no informativo 851 e aqui também, na ADI 5.127, já disse, olha, a lei do qual derivou uma MP viciada pode ser declarada inconstitucional em virtude do vício da MP. Ou seja, a conversão é o termo certo, de MP em lei, quando ela é aprovada na Câmara e no Senado, ela é convertida em lei. A conversão de MP em lei não convalida o vício originário da MP. Então, se existiu vício na tramitação da MP, mesmo que essa MP vire lei, porque é aprovada na Câmara, aprovada no Senado, essa lei não tem convalidação de vícios anteriores de MP. Essa lei também pode ser declarada inconstitucional em virtude da MP do qual ela derivou, melhor dizendo, ser inconstitucional, por vício, no processo de produção aí dessa lei derivada de MP. Tá? E aqui, gente, quando uma ADI é sobre uma MP por vício da MP, a MP vira lei, a ADI não perde objeto, não. Tá? Basta ditar a ADI, agora a ADI vai ser sobre a lei. E essa lei pode ser declarada inconstitucional por vício existente da MP. A conversão da MP em lei não convalida vício de origem da MP. Perfeito? Muito bem. E o Supremo, pela primeira vez, na ADI 5.127, afirma que contrabando legislativo é um vício que gera inconstitucionalidade de MP e, obviamente, de lei no qual a MP foi convertida. Tá? Só que o Supremo decidiu o seguinte: essas inconstitucionalidades que vão existir de leis que derivaram de MPs viciadas por contrabando legislativo só vão ocorrer a partir de 15/10/2015. Só. Até 15/10/2015, passou batido. Os contrabandos legislativos que existiram, e existiram vários, é óbvio, eu vou deixar para lá. Então eu vou modular os efeitos do modo aqui ex nunc. Então os contrabandos legislativos que geram inconstitucionalidade só vão ocorrer de outubro de 2015 para frente. Então qualquer lei derivada de MP, viciada por contrabando legislativo, anterior a outubro de 2015, infelizmente o Supremo não vai declarar inconstitucionalidade. O Supremo está dizendo, olha, eu nunca tinha declarado inconstitucionalidade de contrabando legislativo. Estou declarando agora em outubro de 2015. Então é de agora para frente. O que foi feito para trás, paciência. E aí, voltamos ao caso da ADI 5012. Justamente um caso de contrabando legislativo esse envolvendo artigos de uma lei, a Lei 12.249 de 2010. Os artigos 113 e 126 dessa lei. O Supremo diz, olha, puxa vida, contrabando legislativo. Esses artigos são emendas derivadas, agregadas a MP, que viraram lei, viraram essa lei aí, em 2010, jabuti. Só que são artigos jabuti. Frankenstein, contrabando legislativo. Porém, eu não posso fazer nada, porque isso é uma lei de 2010.
esse contrabando legislativo veio de 2010. E eu disse na ADI 5.127 que eu só iria declarar inconstitucionalidade da ADI 5.127 para frente, de outubro de 2015 para frente. Então, infelizmente, passa batido aí, e o Supremo não declara a inconstitucionalidade desses artigos, fruto de contrabando legislativo dessa lei, que eu acabei de citar agora, a 12.249, do ano de 2010. Bom, recurso extraordinário 522.897. Ora, esse recurso extraordinário é um recurso extraordinário muito interessante, tá? Vamos lá. Esse recurso extraordinário, o 522.897, ele de 16/3/2017, né? Vale a pena você conferir, porque mais uma vez, nesse recurso extraordinário, o Supremo crava, o Supremo define o quê? Que existe a possibilidade de modulação de efeitos, de manipulação de efeitos no controle difuso concreto de constitucionalidade. Então, no controle difuso concreto de constitucionalidade, é possível modular efeitos. Mais uma vez o Supremo diz isso. A modulação de efeitos não é só no controle concentrado abstrato. Perfeito? Ótimo. Vamos agora ao ARE 748.206. Nesse caso, também muito importante, tá? O Supremo decidiu que os municípios podem legislar sobre direito ambiental. Os municípios podem legislar sobre direito ambiental, desde que o façam fundamentadamente e nos termos constitucionais. Pergunta interessante se o município pode ou não legislar sobre direito ambiental. Claro que pode, desde de forma fundamentada e nos termos constitucionais. Aqui, ó, e quando eu falo termos constitucionais, eu estou falando da conjugação do artigo 24 da Constituição com o artigo 30, inciso 2. Então, nós estamos falando justamente do artigo 24 da Constituição. Tá? E aí você pode observar o inciso 6, né? Coloquei o inciso? Ah, não coloquei não, né? Então, vou colocar aqui, ó, o inciso 6, vai lá direto. Conjugado com o artigo 30, inciso 2. No 24, nós temos a competência concorrente da União, Estados e DF para legislar sobre direito ambiental. E nós vamos ter no 30, inciso 2, que compete aos municípios suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Então, essa suplementação sobre direito ambiental é possível, desde que de forma fundamentada e nos termos constitucionais. Muito interessante. Bom, vamos já caminhando para o final, para o informativo 859, a extradição 1462. Caso muito interessante. Caso é o seguinte: nós temos uma brasileira, tranquila, nata, que foi morar nos Estados Unidos. E lá casou. E lá ela arrumou um green card, aquele cartão, né, que permite a ela trabalhar, estudar, morar nos Estados Unidos, sem tempo determinado. É o famoso green card, ela pode fazer tudo. Sonho de muita gente, né, ter o tal do green card. Pois bem, ela, não satisfeita com o green card, se naturalizou norte-americana. Adquiriu a nacionalidade norte-americana. Ninguém enfiou um revólver na cabeça dela obrigando ela a fazer isso.
Com o green card, ela já podia trabalhar, já podia morar, já podia fazer tudo sem tempo limitado, sem nada, como um verdadeiro morador dos Estados Unidos, como um verdadeiro nacional dos Estados Unidos. Tranquilo, tudo. Mas ela quis mais, ela quis a nacionalidade. Pois bem, ela faz isso. E aí? Aí ocorre o seguinte, olha que situação complexa. Quando ela adquiriu outra nacionalidade, como americana, ela pode perder a nacionalidade brasileira. E inicia-se um procedimento para tal, no Ministério da Justiça. E quais são as hipóteses em que a pessoa não perde a nacionalidade brasileira por ter adquirido outra? São só duas exceções que estão no artigo 12, parágrafo 4º da Constituição. A primeira é reconhecimento originário de outra nacionalidade. Não é o caso aqui, né? É o caso, por exemplo, de um brasileiro nato que o pai é italiano. Ora, o Brasil gostando ou não, esse indivíduo vai ser italiano também. A Itália vai reconhecer originalmente a nacionalidade dele pelo ius sanguinis. Ora, a Itália, se o pai dele é italiano, ele vai ser italiano pelo critério sanguíneo italiano. Então, o Brasil gostando ou não, esse indivíduo vai ser italiano, além de brasileiro. Ele não perde a nacionalidade brasileira por reconhecimento originário de outra nacionalidade, como no caso da Itália, que adota o critério sanguíneo. Fazer o quê se o pai dele é brasileiro? Ninguém escolhe pai e mãe, não. Se o pai dele é italiano, ninguém escolhe pai e mãe, não. Automaticamente ele vai ser italiano também, o Brasil gostando ou não. E o segundo caso é o caso de imposição pelo Estado estrangeiro, como condição de permanência no país ou para exercer direitos civis no país. Como direitos civis? Para trabalhar, por exemplo. Ou como condição de permanência. Então o país diz assim, ora, você é brasileiro, né? Fantástico. Aqui, você está aqui dentro do nosso país, se quiser continuar aqui, tem que nacionalizar também, aqui no país. Ou se quiser trabalhar aqui, tem que obter a nacionalidade. Enfim, então fica aprovado uma exigência, uma imposição do país estrangeiro como condição para o indivíduo permanecer lá ou para exercer direitos lá, civis, enfim, vários deles, inclusive direitos a trabalho, por exemplo. Direitos civis. E aí, então, quando há um processo para perda de nacionalidade aqui no Brasil, tramitando no Ministério da Justiça, ele consegue provar que ele adquiriu outra por imposição do país como condição de permanência ou para exercício de direitos no país. Nenhuma das duas hipóteses é o caso dessa nossa amiga. Não tem aqui reconhecimento de nacionalidade originária, reconhecimento originário de nacionalidade, desculpem, e nem imposição dos Estados Unidos como condição de permanência para exercer direitos civis lá. Pelo contrário, ela tinha um green card. Podia fazer o que quisesse lá, até plantar bananeira lá. Brincando aqui, logicamente. Que eu estou. Queridos, ela perde a nacionalidade brasileira. E aí ela mata um indivíduo nos Estados Unidos. Parece que foi o marido. Matador, hein? Brinquedo não. E vem para o Brasil. Os Estados Unidos descobre ela aqui no Brasil e solicita a extradição. Aí ela alega, não, Estados Unidos, eu sou brasileira nata. Eu sou brasileiro nato. Brasileiro nato não pode ser extraditado. Ora, o que o Supremo Tribunal Federal vai dizer nesse caso sobre a extradição? Ora, o Supremo vai dizer o seguinte, tá? Que se o estrangeiro titular de green card já pode morar e trabalhar livremente nos Estados Unidos, dessa forma, a conclusão é que a aquisição da cidadania americana ocorreu por livre e espontânea vontade. E aí, ela perde a nacionalidade, ela perde direitos e garantias inerentes ao brasileiro nato. Assim, se ela cometeu crime nos Estados Unidos e para fugir, né, veio para o Brasil, nesse caso, ela pode ser extraditada, tranquilamente. Por quê? Porque aqui não há que se falar mais em brasileiro nato. Vejam aqui a extradição 1462, tá? Então, sem dúvida nenhuma, se o brasileiro adquire o green card, ele vai perder a nacionalidade brasileira. E com isso, perdendo a nacionalidade brasileira,
ele pode ser extraditado, porque ele passa a ser um estrangeiro. Quem não pode ser extraditado? O brasileiro nato e o naturalizado, que não praticou crime comum antes da naturalização, ou que não pratica crime de tráfico de drogas ilícitos afins antes ou depois da naturalização. Senão, o naturalizado pode ser extraditado, hein? Se ele praticar crime comum antes da naturalização, ou crime de tráfico de drogas antes ou depois mesmo de ser naturalizado, ele pode ser extraditado. E o brasileiro nato não pode. Porém, aqui, ela adquirindo o green card, tá? Pode perder a condição de brasileiro nata. Com isso, ela pode ser extraditada sim, porque estrangeiro pode ser extraditado, e é o que ela vai ser, é o que ela vai virar. Quem mandou ela adquirir o green card? Tá? Bom, e para finalizar, informativo 863, ação penal 694. Nesse caso da ação penal 694, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o Supremo Tribunal Federal trazendo um novo posicionamento em 2/5/2017. Qual é o novo posicionamento que aparece aqui? Ora, é um posicionamento sobre perda de mandato parlamentar. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, ele entende esse tema da perda de mandato de uma maneira muito peculiar. Vamos ver as teses aqui? Ora, vamos fazer uma evolução, achando aqui um apagador, uma evolução aqui, ó, do entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a perda de mandato nos termos do artigo 55 da Constituição. Ora, especificamente, qual perda de mandato que nós estamos falando? Da perda de mandato por condenação criminal transitada em julgado. Vamos ver? Por condenação criminal transitada em julgado. Nesse caso, o Supremo vai ter alguns posicionamentos que merecem nossa reflexão. Vamos fazer aqui uma evolução histórica disso. Primeiro, o Supremo vai, na ação penal 470, em dezembro de 2012, dizer o seguinte, que, havendo condenação criminal transitada em julgado, e o Supremo, nessa condenação, determinando a perda de mandato com base no artigo 92, inciso 1 do Código Penal, o indivíduo parlamentar, o parlamentar, portanto, pode perder o mandato aqui com base no artigo 55, parágrafo 3º da Constituição. Vai lá e dê uma olhada. Ou seja, a perda de mandato seria automática, por mera declaração da mesa da casa. Mera declaração da mesa, não necessitando de votação da casa para a perda. Então, esse entendimento de dezembro de 2012 é um entendimento que afasta o artigo 55, parágrafo 2º, e determina a aplicação do 55, parágrafo 3º. O que é um absurdo, na minha opinião. Tá? Por quê? Porque o 55, parágrafo 2º é claro. Condenação criminal transitada em julgado
A perda de mandato será decidida pela casa. E a perda vai ocorrer pelo voto da maioria absoluta dos membros da casa, em votação aberta. Aí o Supremo diz, não, quando a perda for declarada, quando a perda de mandato for determinada por decisão do STF, nos termos 92, inciso 1 do Código Penal, a perda vai ser só declarada pela mesa. E aí se aplica o 92, inciso 1 do Código Penal. Tá? O 92, inciso 1 do Código Penal, inclusive, diz categoricamente que perda de mandato, função pública ou mandato eletivo vai ocorrer por decisão judicial, quando aplicada a pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano, nos crimes praticados por abuso de poder ou violação de dever com a administração pública, ou quando aplicada a pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos. Então, a perda pode ser declarada pelo Poder Judiciário, nos termos 92, inciso 1. Só que, gente, pode sim. Mas o Supremo esqueceu aqui que os parlamentares têm um regime especial em relação a qualquer um de nós. Outros aqui, outros indivíduos que têm cargo ou função pública ou mandato. Parlamentares têm um regime especial do 55, parágrafo 2º. O Supremo fez, dane-se para esse regime. A perda vai ser automática e declarada pela mesa. Bom, o Supremo, felizmente, muda de entendimento na ação penal 396, em julho de 2013. E ele passa a entender que a perda de mandato por condenação criminal transitada em julgado, independentemente aí se enquadra ou não no artigo 92 do Código Penal, que essa perda de mandato, ela tem de ser decidida pela casa nos termos do artigo 55, parágrafo 2º. Aliás, é o que diz a Constituição. Gostando ou não, é o que diz a Constituição. Condenação criminal transitada em julgado, seja ela qual for, seja nos termos 92, inciso 1 do Código Penal ou não interessa. Pode ser 20 anos de reclusão, não interessa. Votação na casa, maioria absoluta em votação aberta. Para ele perder o mandato. Bom, porém, o Supremo agora, pela sua primeira turma, na ação penal 694, em, portanto, maio de 2017, apresenta um novo posicionamento. Qual é o novo posicionamento do Supremo Tribunal Federal? Ora, ele vai dizer que agora, se o deputado ou senador for condenado a mais de 120 dias em regime fechado, a perda do cargo será uma consequência lógica da condenação. No caso, caberá apenas à mesa da casa declarar a perda. Então, se o parlamentar sofrer uma condenação em regime fechado por mais de 120 dias, a perda do cargo será uma consequência lógica desta condenação aqui, ó. E a perda apenas será declarada pela mesa nos termos do artigo 55, parágrafo 3º. Ou seja, o Supremo abandona de novo o 55, parágrafo 2º. E qual que é o fundamento aqui? O fundamento é muito simples. O Supremo vai dizer, olha, no caso de uma condenação criminal, transitada julgado, em regime fechado, mais de 120 dias, a perda do cargo tem que ser só declarada pela mesa. É consequência lógica da condenação. Não tem que ir para votação. Sabe por quê? Porque o artigo 55, no inciso 3, olha o inciso 3 aí, diz, perderá o mandato do deputado ou senador, que deixar de comparecer a 1/3 das sessões ordinárias em uma sessão legislativa. Leia-se, em um ano legislativo, deixar de comparecer a 1/3. Então o Supremo fez uma conta. A conta é a seguinte, ora, 365 dias, 120 dias aqui dá 1/3. Então, se ele está condenado em regime fechado há mais de 120 dias
de prisão, não tem como ele ir na casa. Se não tem como ele ir na casa, a perda de mandato é consequência lógica da condenação. Aí se enquadra no 55, inciso 3. Veja lá. Ele não vai comparecer. Não tem como ele estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então a perda de mandato, nos termos do 55, inciso 3, basta ser declarada pela mesa, aplicando o 55, parágrafo 3º. É só você ver na sua Constituição, abre ela aí agora. 55, inciso 3, combina com 55, parágrafo 3º. A perda de mandato é declarada, nesse caso. E ela é consequência lógica da condenação. Tá? Diferente se o indivíduo parlamentar for condenado. E isso pode ocorrer também, ele ser condenado a uma pena em regime aberto ou semiaberto. Se a pena é em regime aberto ou semiaberto, ele pode ir à casa. Semiaberto, ele dorme lá e vai trabalhar de manhã no parlamento. É estranho, né? Mas é o Brasil. No regime aberto, então, nem se fala. Então, a perda de mandato não vai ser consequência lógica da condenação. O regime é aberto ou semiaberto, ele pode ir na casa. Não vai, por lógica, ele ficar aí sem poder ir, passados 120 dias aí, algo automático ocorrerá, ou deve ocorrer pelo menos. Já sabemos que ele não vai estar por mais de 120 dias na casa, porque o regime é fechado. Não, o regime é aberto ou semiaberto, ele pode ir lá, todo dia se ele quiser. Então, nesse caso, a condenação foi para regime aberto ou semiaberto, a perda de mandato será decidida pela casa nos termos do 55, parágrafo 2º. Volta a aplicar o 55, parágrafo 2º da tese 2 aqui. Então, nós temos a tese 2 do caso Natan Donadon como tese vencedora, porém, tem uma exceção. Qual é? Se a condenação foi em regime fechado por mais de 120 dias. Aí, por consequência lógica dessa condenação, se aplica não mais o 55, parágrafo 2º, mas excepcionalmente se aplica o 55, parágrafo 3º. Muito bem. E por último, para terminar, nós temos a famosa decisão aqui da ADI 5540, da ADI 4764 e da ação direta de inconstitucionalidade 4797, que são os famosos e muito famosos mesmo julgados envolvendo o que nós vamos chamar aqui, né? E aqui é bom falar o dia disso. Vou colocar os dias aqui, ó. Desses julgados 3 e 4 do 5 de 2017, dos julgados envolvendo a necessidade ou não de autorização da Assembleia Legislativa do Estado para que governador possa ser processado penalmente no STJ. Você sabe que o foro para o prerrogativo de função do governador por crime comum é o STJ. Né? Do presidente da República é o STF, do governador é o STJ, é o 105, inciso 1, a linha A para o governador. E para o prefeito é o TJ, né? Então, os foros para o exercício de função, para o prerrogativo de função. Então, a questão aqui é a seguinte: há necessidade de autorização da Assembleia Legislativa, por 2/3 de seus membros, para que o STJ possa iniciar ação penal, receber denúncia ou queixa-crime, iniciar ação penal contra o governador de Estado. É interessante que, se você for observar a Constituição da República, lá diz que, para que o STF inicie uma ação penal contra o presidente da República, receba lá a denúncia do PGR ou queixa-crime, o STF só pode iniciar a ação penal depois da autorização da Câmara dos Deputados, por 2/3 de seus membros. Aliás, nós estamos vivendo isso agora com o Temer, né?
o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, denunciou o Temer, corrupção passiva. O Supremo Tribunal Federal não pode receber denúncia e iniciar ação penal sem antes ter a autorização da Câmara dos Deputados por 2/3 de seus membros. Hoje tramita esse procedimento na Câmara, lá na CCJ da Câmara, né, que vai dar um parecer, e depois do parecer da CCJ, sob a denúncia, vai ao plenário e o plenário vai decidir se autoriza ou não um futuro processo, se for o caso, no STF, que pode, né, se ele entender cabível, claro que o STF ainda vai se debruçar sobre isso, receber a denúncia, iniciar ação penal contra o Temer. Mas para isso a Câmara tem que autorizar por 2/3 de seus membros. É o que está acontecendo agora, no momento do Brasil. Você está assistindo isso aí e está vendo isso tramitar lá na CCJ da Câmara. Daqui a pouco vai a plenário. Isso vale para os governadores? Ora, a Constituição, por exemplo, do Acre, traz lá uma norma que reproduz a norma da Constituição Federal, por simetria, aplicando aos governadores, no caso, o governador do Acre. Dizendo, olha, para o governador do Acre ser processado penalmente no STJ, a Assembleia Legislativa do Acre tem que autorizar por 2/3 de seus membros. Enfim, como que o Supremo vai se posicionar sobre isso? Ora, o Supremo Tribunal Federal, no informativo 774 de 2015, tinha o posicionamento de que a Constituição do Estado poderia determinar, sim, na lógica da simetria, inclusive, a necessidade de autorização por 2/3 dos membros da Assembleia Legislativa para que o governador do Estado pudesse ser processado penalmente no STJ, para que o STJ pudesse aqui receber denúncia ou queixa-crime e iniciar ação penal contra o governador. Porém, o Supremo Tribunal Federal, agora, no informativo 863, recentemente, pouco mais, né, pouco menos de um mês e meio atrás, o Supremo muda de entendimento. E o Supremo passa a entender, atenção para isso, nessas ADIs aqui, no começo de maio de 2017, que é inconstitucional a necessidade da autorização da Assembleia Legislativa do Estado por 2/3 de seus membros para que o STJ inicie ação penal contra o governador. Acabou isso. Tá? Primeiro, a Constituição de Estado que traz isso, como a do Acre, é inconstitucional. Segundo, as que não trazem isso, que não apresentam isso, não podem usar o argumento da simetria. Portanto, é inconstitucional. Não há necessidade de autorização de 2/3 dos membros da Assembleia Legislativa de um Estado para que o STJ inicie ação penal contra o governador de Estado. Ele pode iniciar ação penal, tá? Tranquilamente, sem essa necessidade. Não existe isso. Isso é inconstitucional, está dizendo o STF. O Supremo vai usar de fundamentos para isso. Primeiro, a inexistência de norma prevista na Constituição Federal, de norma expressa na Constituição Federal, determinando à Assembleia Legislativa a necessidade de autorização por 2/3 de seus membros para que o STJ inicie ação penal contra o governador. Isso não está na Constituição Federal. Então, inexistência disso na Constituição Federal, inexistência aqui do princípio da simetria, que não se aplica o princípio da simetria. Princípio republicano. Pô, Assembleias Legislativas ficam fazendo hora, ficam atrasando, não autorizam. Pô, cadê o princípio republicano? A ideia de res pública, coisa pública. O governador do Estado nunca vai sofrer processo penal no STJ? Além do princípio republicano, o princípio da separação de poderes é uma usurpação. A Assembleia Legislativa ficar cozinhando, ou, se não cozinhando, negar a possibilidade de uma ação penal contra o governador do Estado. Ou seja, impedir o STJ de exercer a função jurisdicional dele. Ah, mas para o presidente tem. Tem sim, mas está expresso na Constituição da República. O governador não está. Então não podemos inferir algo que não está expresso em tamanho grau de importância constitucional. Então isso fere a separação de poderes. Impede o STJ de atuar. Por omissão
ou para o enfrentamento de uma Assembleia Legislativa de um Estado. Faça-me o favor. Além da questão da repartição de competências, compete privativamente à União legislar sobre o processo penal. Compete a Estado, não. Artigo 22, inciso 1 da Constituição. Além do princípio da igualdade, da isonomia. Ora, o governador de Estado não tem essa previsão na Constituição. Nenhuma outra autoridade tem essa previsão na Constituição, a não ser o presidente da República. Então, para ele, está lá a previsão constitucional. Para o governador não está. A inexistência dela. Então, como é que ele vai ter um plus, um privilégio, algo a mais em relação a deputados federais, a senadores, a prefeitos? Por quê? Então, além de ferir a competência privativa da União para legislar sobre direito processual penal, fere também o princípio da igualdade. Então, nós temos vários princípios, como o republicano, o princípio da separação de poderes, o princípio da igualdade, o federalismo e a repartição de competências, além da inexistência expressa dessa norma para governadores na Constituição da República e da inexistência aqui de simetria. É isso que você tem que colocar numa prova. Para finalizar, se o STJ inicia a ação penal contra o governador, ele vai ficar automaticamente suspenso de suas funções? Como o presidente da República fica? Se o STF iniciar a ação penal contra o presidente, ele fica suspenso de suas funções por 180 dias, automaticamente. O STF vai dizer, governador não. Se o STJ iniciar a ação penal contra ele, ele não fica suspenso automaticamente de suas funções. Vai depender do STJ. Tá? De medidas cautelares que o STJ pode tomar ou não. O STJ pode iniciar a ação penal e decidir suspender o governador de suas funções. Se ele estiver obstruindo, por exemplo, a instrução. Ele pode decidir determinar a prisão preventiva do governador. Ele pode colocar uma tornozeleira eletrônica no governador. Enfim, as medidas cautelares, quem vai decidir é o STJ quando inicia a ação penal contra o governador, ou mesmo no trâmite da ação penal. Há necessidade de uma medida cautelar no meio dela, no iter dela, da ação penal. Pode ser que haja. Então, essa necessidade de medidas cautelares, como prisão, suspensão do mandato, tá? Tornozeleira eletrônica, entre outras. Prisão lá no 311 do Código de Processo Penal. Suspensão de mandato com base no 319 do Código de Processo Penal. É só olhar e ver. Você que está assistindo aí a aula. Quem vai decidir é o STJ, como medida cautelar aí, ou medidas cautelares que ele pode tomar, iniciando a ação penal ou no curso da ação penal. Então, o governador não fica suspenso automaticamente de suas funções. Tá? Assim entendeu o STF. Isso aí fica a cargo da decisão do STJ. Perfeito? Queridos, com isso eu encerro essa semana jurídica, no qual nós fizemos um panorama das principais decisões do Supremo Tribunal Federal sobre o direito constitucional aí em 2017. Queridos, um abraço para vocês, espero vocês aqui no curso Carreiras Jurídicas do Supremo. Até lá. Tchau.